Bom dia, prezados espectadores e prezadas espectadoras de mais uma edição do Jornal Alternativo pela TV Pax. Hoje nós vamos entrevistar o senhor Mário Ishigaki, que vai nos falar coisas muito interessantes das terapias que ele pratica. Eu já recebi várias sessões das terapias dele e tenho achado resultados muito interessantes. Um pouco antes eu vou falar da próxima edição do Jornal Alternativo Impresso, que sai a semana que vem. E também está com muitas matérias interessantes, inclusive sobre saúde. Eu consegui encontrar 2 estudos bem interessantes, um de dicas de saúde para crianças, explicando muitas coisas que devemos ter atenção para com as crianças, especialmente os alimentos que elas consomem. E eu já entrevistei vários médicos e médicas que disseram que muitas doenças que estão surgindo com as crianças hoje são devidos a alimentos não saudáveis. O outro estudo é sobre adultos. E também, na matéria, tem as dicas de saúde para nós adultos. O estudo foi feito com pessoas que tiveram muito poucas doenças em suas vidas inteiras. Então, seguindo como essas pessoas se cuidavam e como elas eram, foram desenvolvidas também dicas para nós seguirmos e termos boa saúde. E tem também, eu dou alguns exercícios do meu livro Yoga para os Olhos, que, como eu já disse para vocês, é um livro que eu escrevi porque tive muito bons resultados com os exercícios para os olhos que eu aprendi com terapeutas visuais e lendo livro do Meir Schneider e Dr. Bates. Então, eu achei muito interessante divulgar esse óculos furadinho, que não tem grau, e o livro Yoga para os Olhos, porque dá muito bons resultados para a nossa saúde visual e, consequentemente, melhorando a nossa visão. E aí também eu lembrei hoje, quando eu estava pensando no que eu iria apresentar nesta nova edição do Jornal Alternativo na TV Pax, eu me lembrei de uma coisa muito interessante, que o Dr. Gaiarsa, aquele excepcional psiquiatra que faleceu há uns anos atrás, eu o conheci, ele já tinha 80 e poucos anos, e eu fiquei muito impressionado, porque ele escreveu um livro ótimo aos 86 anos de idade. E uma coisa que eu achei mais interessante ainda, uma vez eu cheguei na casa dele para conversar com ele, toquei a campainha, ele abriu a porta e disse: Roberto, senta ali e fica quietinho durante uma meia hora que eu estou ocupado. E eu fiquei pensando, puxa vida, que será que ele está ocupado? Mas aí imediatamente eu entendi. Estava tocando músicas clássicas e ele ficou dançando essa meia hora. E quando acabou, aí ele me disse uma coisa que eu também achei bem interessante. Roberto, tudo que eu indico para os meus pacientes, eu pratico para mim, porque eu tenho certeza que são coisas que melhoram a saúde dos seres humanos, que é o caso da música, que é um bom exercício e é bem divertido. E eu aproveitei, dancei um pouquinho, fiz danças circulares, biodança, mas hoje eu lembrei que faz tempo que eu não estou dançando nem sozinho, nem com companhia. Então vou aproveitar para ouvir umas músicas clássicas e dançar que nem o Dr. Gaiarsa dançava. E ele falou também uma coisa muito interessante, que os nossos olhos é que definem as atitudes e o que nós decidimos fazer. E ele deu um exemplo. Quando a gente está em algum lugar, seja na nossa casa, seja em algum lugar fechado,
e ouve um barulho muito grande que assusta a gente não tem condição de fazer nada porque ouviu o barulho. A gente vai na direção de onde veio o barulho para olhar o que houve e para a gente decidir o que podemos fazer. Aí, um pouco de tempo depois dessas entrevistas com o Dr. Gayatri, eu conheci os exercícios do self-healing, do yoga para os olhos, e achei, e também do método Feldenkrais, e achei muito interessante que os nossos olhos têm muita importância nos nossos movimentos. Vou mostrar um exercíciozinho bem simplesinho, que vocês podem praticar, é rapidinho, para ver o que vocês notam. Um exercício bom, principalmente quando a gente trabalha muito tempo no computador, é girar um pouco a cabeça para um lado e procurar enxergar lá no fundo onde a gente está enxergando. Volta e vira para o outro lado. E a gente faz esses exercícios algumas poucas vezes e percebe que a gente libera as tensões do pescoço, dos ombros, e cada vez a cabeça vai rodando mais para a parte de trás do nosso corpo. Agora experimentem fazer esse exercício. Eu quero virar a minha cabeça para o lado esquerdo, mas olhando para o lado direito. Observem. A cabeça não gira quase nada, só porque eu estou olhando para o outro lado do giro. Agora eu vou tentar girar para a direita e olhar para a esquerda. Também não dá para girar a cabeça, não. Então, de fato, os olhos influenciam muito os movimentos. E depois que a gente faz alguns exercícios assim, aí a gente volta a fazer aquele que eu fiz agora, girando a cabeça com os olhos acompanhando. E aí a gente vai percebendo que a cabeça girou um pouco mais para trás, ficou mais solto o pescoço, graças a esse exercício com os olhos também. E terminando as dicas do próximo jornal, que como eu já falei, tem exercícios do yoga para os olhos também, e alguns exercícios do yoga no computador. E tem uma parte também, uma matéria bem interessante, que é sobre meditação cristã. Meditação é fundamental na nossa vida, mas não precisa ter ligações com religiões. Essa meditação cristã, como a Igreja Católica nunca divulgava até poucos anos atrás a meditação, teve um padre, há décadas atrás, John Main, que começou a divulgar a meditação cristã, e agora tem um outro padre, Lawrence Freeman, que faz um trabalho muito interessante, ensinando como é que se pratica a medicina cristã. E hoje, aqui em São Paulo, em várias cidades no Brasil, em vários países, tem muitos grupos de pessoas que organizam eventos e reuniões para a prática da meditação cristã. Então é bem interessante a gente também, além da dança, procurar fazer meditação, e não precisa ser exatamente católico, nem quando faz outra meditação indiana ou chinesa, não precisa estar ligada a nenhuma religião. A meditação existe por si só. Agora vamos conversar com o senhor Mário Ishigaki. Bom dia, Mário. Bom dia, senhor. Explica para nós quais são as terapias que o senhor pratica, dando detalhes para a gente saber bem como é que é. Bom, vamos falar o que a maioria das pessoas hoje já se conhece o que é o magnetismo, certo? Agora, não sabe como ele é benéfico para o corpo humano, certo? Porque o magnetismo, o que é? Ele não é nada mais do que
ele é energia e vida, certo? Sem ela, nós não conseguimos viver, nem nós, nem animal, nem vegetal, nada existiria no mundo, certo? Agora, o globo terrestre, onde nós vivemos, é um ímã gigante, é um campo magnético, e nós vivemos nela. E, atualmente, com a evolução, nós estamos se isolando dela. Através de o quê? Nós vivemos, por exemplo, em prédio, e depois sai para a rua, sai de tênis, calçado, né? Sola de borracha ou de plástico. E rua é asfalto, também isolante. Depois sai de ônibus ou de carro, os 4 pneus estão se isolando. Nós temos que descarregar energia estática para recarregar novas energias. Só que não está acontecendo isso. Por que a pessoa, depois do longo trabalho do dia, ele vai para casa, toma um banho, ele se sente bem. Por quê? Porque descarregou com a água, descarregou a energia estática. Então está recarregando nova energia. Por isso que a pessoa sente bem relaxada. E assim, por exemplo, vai para a praia, vai para o sítio, anda descalço, descarrega a energia estática. Então por isso que a gente sente bem. E para carregar é o magnetismo. Isso. Agora, qual é o benefício que ele traz para o corpo humano? Porque na nossa célula, nós temos uma partícula de ferro, certo? E o magnetismo, ele ajuda a realinhar toda a molécula sanguínea para melhorar a corrente sanguínea, certo? Agora, aumentando essa corrente sanguínea, o que acontece? O que acontece? Ele aumenta íon no sangue, que é o íon no sangue, e aumenta automaticamente a oxigenação do sangue. Essa célula melhorada, indo para o cérebro cria autocomando. Porque cérebro que comanda tudo através de milhões de nervos autônomos que nós temos, né? É através disso o cérebro comanda todo o organismo. Agora, o que a gente baseia? Nós tratamos do corpo humano com isso daí, certo? Agora, o maior problema que nós temos é a circulação. Chega a certa idade, por que o idoso sofre? Sofre de circulação, por isso que sente dores, porque a dores nada menos do que é uma circulação. O que é circulação? Varizes é circulação, hemorroida, colesterol, diabetes, infarto, aneurisma, tudo isso é circulação. Circulação melhorou, melhora tudo. E com a idade vai avançando, o idoso tem as artérias já enrijecidas, e as moléculas de sangue é tudo em cluster, certo? Então, ele compromete a circulação. E com isso daí, o magnetismo, ele ajuda a relaxamento muscular, nervo, porque nervos e artérias também têm músculos. Então, ele sendo mais flexível, ele começa a circular melhor o sangue, sabe? Assim, as dores vão desaparecendo e a gente tem qualidade de vida melhor. E as terapias que o senhor pratica são com aparelhos que o senhor conheceu e trouxe do Japão, não é? Esse aparelho já existe no Brasil há mais de 30 anos. Porque, na verdade, esse aparelho no Japão, assim, existe há mais de 60 anos. Agora que está sendo difundido um pouco aqui no Brasil, sabe? Porque no Japão, no Canadá, na Austrália, no Israel, Estados Unidos, isso já você vai em qualquer clínica, se encontra esse aparelho. Mas aqui no Brasil ainda é muito pouco. A USP estão fazendo esse tipo de trabalho, fazendo
pesquisa, eles fazem tratamento de depressão somente. O restante do trabalho é tudo pesquisa atualmente ainda. E essa terapia também é boa para a depressão? Isso, o hospital da USP, né? Eles fazem tratamento com esse magnetoterapia, através de induções eletromagnéticas. E explica como é que são os aparelhos, senhor Mário. O aparelho que nós temos é tudo importado. E nós temos 6 aparelhos desse, né? Só que hoje já está bem mais modernizado, não como antigamente, né? E hoje é um aparelho muito grande, só que tem custo muito alto, viu? E ainda é pouco, acesso é para poucas pessoas, sabe? Mas isso daí a gente está fazendo de tudo para baixar mais o custo disso aí. Certo, e tem uma parte que o senhor fala no tratamento, que é o infravermelho, vitamina D, e uma coisa que é mais curiosa ainda, a acupuntura eletrônica, não é isso? Sim. Explica então para a gente. Então, o que é infravermelho? Infravermelho se fala infravermelho, todo mundo, o que vem na mente é aquela luz vermelha. Mas, na verdade, não é somente aquilo. Infravermelho é nada menos que esse raio do sol da manhã. Inclusive, isso é um decreto-lei federal. Porque no Brasil nós temos mais de 600 mil prisioneiros. Antigamente, esses prisioneiros deixavam engaiolados, ficava 1, 2 anos, aí ele adoecia e morria. Com isso daí o governo gastava muito dinheiro, sabe? Esse é o tal de vitamina D, para evitar osteoporose, artrose, artrite, né? Para melhorar a circulação sanguínea, sabe? Agora, sem esse raio, nem planta, nem animal, nem humanidade, ninguém consegue sobreviver e não desenvolve, sabe? Que nem as frutas, verdura, que pegou bastante esse raio, ele é bem mais saudável e desenvolve bastante, sabe? Agora, muitos, como não sabem isso aí, no final de semana vai para a praia ou para a piscina e tal, logo de manhã cedo já estão usando o filtro solar. Filtro solar deve ser usado depois das 11 horas, porque a gente tem que aproveitar, absorver quanto mais esse raio, que é o infravermelho longo, é benéfico, principalmente para mulheres, sabe? E agora, qual é o benefício que ele traz mais, além disso? Porque pessoa idosa, de 40, 50, 60 anos, já começa a encolher, enrijecer as artérias, e as moléculas se tornam mais em cluster. Então, o que o infravermelho faz? Ele quebra essas moléculas. Quebrando, dentro dessas moléculas tem bastante toxina, né, nutrientes acumulados. Como quebrando, ele começa a circular melhor, porque as artérias também, que estavam enrijecidas, ele fica mais flexível. Então ele começa a dar corrente. Agora, quem tem diabetes alto, colesterol, problema de varizes, circulação, pressão alta, né? Isso daí tudo vai se dissolvendo, vai limpando. Aí, melhorando as correntes, melhora tudo, sabe? Vamos imaginar, por exemplo, quem mora, por exemplo, em casa, residência, o que ocorre? O senhor fecha essa casa 2, 3 meses. O que acontece em casa? Ninguém abre torneira, ninguém dá descarga, ninguém toma banho. A circulação da água para. Parou, o que ocorre? Acaba o oxigênio, acaba a circulação, então a água apodrece. É a mesma coisa. Então, infravermelho é muito importante sobre isso. Eu vi um folheto seu, como vai a sua coluna, que tem uma parte muito interessante que eu gosto muito aqui,
queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. Aqui diz, a saúde é seu maior patrimônio. Perfeito. Só há um meio da pessoa se livrar das doenças, segundo a medicina oriental, limpando, desintoxicando e fortalecendo o seu organismo. Então, o trabalho que o senhor faz é voltado para isso, né? Explica para a gente as vantagens da medicina, a orientação da medicina oriental. Medicina oriental, hoje o que é? Eles não estão preocupados com o problema, porque problema não adianta ficar só em cima do problema. Se a gente não porque atrás do problema tem uma causa do problema. Porque se não corrigir a causa, o problema nunca vai resolver, sabe? Então, o maior problema é isso daí, porque em cima do problema, remédio é muito importante, mas só remédio começa a atacar outros lados, sabe? Por isso que a gente usamos a regularizar a causa do problema. Resolvendo a causa, o problema vai se eliminando naturalmente. E as suas terapias trabalham basicamente as causas. E não é nem necessário saber qual é a causa do problema? A gente faz diagnóstico, a gente vê a causa, sabe? Porque chegando a certa idade, porque o corpo humano começa a ter problema de coluna, desgaste de coluna, e dentro da coluna passa onde produzem células, sabe? E passa milhões de nervos que é ligado em todo o órgão e fica o deficitário, porque às vezes prende umas veias, né? Veia, artéria, nervo, sabe? Aí começa a dar problema nos órgãos. Então a gente sempre alinha a coluna, faz melhorar a postura, sabe? E a gente faz tudo isso na clínica. E como é que o senhor se interessou por esse tipo de terapia, senhor Mário? Olha, antigamente, meu pai, uns 60 anos atrás, meu pai tinha trazido do Japão um aparelho. Meu pai solucionava tudo com esse aparelho, dor, problema tudo quanto é problema. E hoje, depois que eu conheci profundamente isso aí, era nada menos do que uma indução eletromagnética que eu uso hoje, sabe? Só que era bem arcaico esse aparelho. Hoje é um monstro de uma máquina, sabe? E isso daí me interessou porque a família é muito grande, e a gente morava no interior, né? E a gente tratava tudo com esses aparelhos. Com o aparelho que seu pai tinha? Ou depois com o aparelho que o senhor trouxe? Eu já estou com 30 anos mais ou menos nesse aparelho. Esse meu aparelho também já está um pouco ultrapassado. Tem muito máquinas modernas. Só que aqui no Brasil é muito difícil a importação disso, sabe? E o valor é muito alto, sabe? E o que é aquilo que eu perguntei, a acupuntura eletrônica? A acupuntura eletrônica é um tipo de magneto. Ele vai apontando, faz a terra e vai aplicando, sabe? Ele dá corrente de energia. Por exemplo, a acupuntura de agulha é sensacional, é muito boa. Mas hoje tem muitos profissionais que ainda tá como não está suficiente depois que reconheceu a acupuntura de agulha. Só que a acupuntura eletrônica, você não tem como errar, porque ele pega diâmetro maior. Então, efeito é muito bom, sabe? Mas é apontado para algum ponto da acupuntura ou faz o corpo geral? Não, é claro que existem os pontos.
magnético, os pontos de acupuntura. Inclusive a gente usa emprasto magnético também, é tudo base de magnético. E para corpo humano, o mais benéfico é magnético com 750 Gauss até 1.100 Gauss, que é benéfico para o corpo humano. Porque existe de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 Gauss, 10.000 Gauss. E outro que ele tem uma contraindicação, por quê? Para essas pessoas que usam marca-passo, né? No crampes no cérebro, sabe? Isso aí tem que ser evitado por causa da bateria que ele usa, sabe? Então a gente evita. E senhoras grávidas também. Não é que ele faz mal. Se dá psicologicamente de qualquer problema, o culpado é a indução magnética. Então a gente pede para evitar. Agora, fazer mal ele não faz. Agora, tomar sol todo dia possível é ótimo para a saúde também, né? Pelo menos 20 minutos por dia, das 9 às 11, principalmente mulheres. Tem que tomar esse sol aí. Porque, através de remédio, ele não dá muito resultado. Resultado é muito pouco. Eu já vi um vídeo de um médico que ele indica como fundamental tomar sol esses 20 minutos para absorver a energia dele. E tinha um médico amigo que mudou do Brasil, uma pena, porque eu gostava muito de me tratar com ele, que ele falava que era muito importante tomar sol e de preferência não usar aquele protetor solar. Era melhor tomar menos tempo de sol sem proteção nenhuma, porque aí o resultado era imediato. Só não podia ficar muito tempo no sol, que aí poderia criar problemas. Não pode ser exagerado, porque se queimar a pele também traz outro problema, né? E os resultados que o senhor tem obtido? O senhor faz a terapia há 30 anos, mas primeiro era com a família e com amigos, né? Depois começou a atender como terapeuta, né? Há quanto tempo? Já faz 30 anos. Mais de 30 anos que eu tenho nessa área de... Agora, eu morei 7 anos no Japão, eu estudei lá mais e dava aula na escola também sobre indução eletromagnética. Estudou sobre Isso. as terapias magnéticas. Já estive em Portugal, estive em Londres, Estados Unidos, estive na China, em vários países, né? Sempre com interesse de aprofundar mais sobre magnetismo. E para o senhor usa o magnetismo para a sua saúde também? Eu uso praticamente todo dia. Depois de almoço, se eu tiver um tempo aí, já entro na máquina, 15 minutos. E também tem bons resultados, né? Tem. Eu baseio por minha família. Uhum. Agora, nesse seu folheto, fala nos problemas de coluna, é uma quantidade enorme, né? Sim. Como é que é isso? Tem jeito da gente prevenir alguns desses problemas na coluna? Tem. O que vale para nós não é a prevenção. Com Prevenção certeza. e manutenção do corpo humano. O senhor não compra um carro e não faz manutenção sempre? Se não fazer manutenção, o que acontece? Uhum. Principalmente o corpo humano precisa de manutenção. Hoje, eu, graças a Deus, eu tenho 73 anos. Empatamos. Nunca tive doença, nunca fiz uma cirurgia, nunca tomei um remédio. E
tempo de fazer uma ginástica, praticar esporte, nunca tive, mas também não bebo nem fumo. A gente não deve, não é que não deve, não está proibido, mas no meu conceito, a gente não deveria beber, não deveria fumar, porque fim da vida, todo mundo que faz esse tipo de bebida, fumante, ele sofre. Fumante, antes de morrer, geralmente ele entra em pneumonia, acaba sofrendo e acaba morrendo. Quem bebe muito, ele entra em cirrose, acaba morrendo, sofrendo. Então, porque esses aí, tanto o fumo, a nicotina, o álcool, já tem na própria nossa alimentação. Então não tem. Isso é um luxo, um cacoete. Eu acho que não deveria fazer isso, porque eu não bebo, não fumo. Uma vez eu já experimentei, porque todo mundo bebe, experimentei tomar, sofri tanto que nunca mais. E eu tenho observado em bares e restaurantes que eu passo que tem muitos idosos bebendo sozinhos. Bebendo normalmente cerveja. Todo paciente que aparece, eu pergunto se bebe ou fuma. E faço essa pergunta e o diagnóstico eu vejo nessas pessoas, infelizmente, eles vão sofrer muito. Uhum. E outro que é mais importante, sabe o que é? Saber balancear a alimentação. Se come um churrasco, um bife, porque carne vermelha e sal é ácido. Então, o que é balancear? Se come um churrasco, você come um pedaço de melão ou abacaxi. Então, melão e abacaxi também é ácido, mas é ácido vegetal com ácido da carne vermelha, do sal. Ele, misturando, ele se torna mais alcalino. E se torna mais saborosa a carne também. E além do tratamento com o senhor para cuidar da coluna, o que tem de bom de prevenção de problemas na coluna? Então, é aquilo que eu falei. É boa postura, porque depois que surgiu esse tal de sofá, porque antigamente era banco, não tinha nem encosto, é a postura. E a maioria não tinha problema de coluna. Depois que surgiu o sofá, relaxa, é bom, né? E aquilo ali acaba com a sua coluna. E hoje, antigamente, os colchões era tudo palha, em cima da tábua. E a pessoa dormia, não tinha problema de coluna. Hoje é tudo espuma, afunda. Então, a coluna é a mestra do corpo humano. Porque coluna estando bom, o senhor não tem dor nenhuma, porque todos os nervos, isso aí está tudo alinhado. As vértebras tudo tortas, né? Então eu faço esse tratamento de alinhamento, tudo através de infravermelho e magnetismo. E aqui tem algumas dicas de problemas que a coluna causa que eu não tinha ideia. Por exemplo, zumbido nos ouvidos. Sim, tudo é ligado. Isso aí. Bronquite. Agora, zumbido no ouvido, ainda a maioria dos otorrinos ainda não descobriram os defeitos dela. Mas com indução magnética e alinhamento de coluna, é pouca gente, mas tem gente que melhorou também. Mas ainda isso aí ainda está muito difícil ainda. Uhum. É muito pouco resultado sobre isso. Uhum. Mas resultado sobre circulação, esse tipo de coisa,
relaxamento muscular. É muito bom. Isso aí. E no Japão, o senhor achou os resultados muito interessantes no curso que fez? Por Sim. isso que se interessou muito, né, pelo assunto? Isso. E no Japão, hoje é comum. Japão, Austrália, na China, Canadá, Israel, Estados Unidos, isso é comum. Qualquer esquina no Japão, nas clínicas, todo mundo aplica isso aí. Até na casa de massagem também, na clínica de massagem faz isso também. Antes de começar a fazer a massagem, primeiro aplica isso aí, porque dá relaxamento, sabe? Aplica o que exatamente? Aplica o indução eletromagnético para dar relaxamento. Depois, em cima disso, se você fizer uma mas massagem... aí só quem tiver o aparelho, né, pode fazer isso. É claro. Uhum. E tem muitos desses aparelhos já no Brasil ou ainda não? Não, aqui no Brasil, olha, eu tenho 6 aparelhos disso aí. No Brasil, acho que só veio 30. Na verdade, eu lembro que veio 60 aparelhos disso aí. Só que a empresa não conseguiram vender isso aí. Então deixou 30 no Brasil, 30 foi para Taiwan. Foi vendido para lá. E lá é muito difundido isso aí, sabe? Tanto é que eu viajei para Taiwan, fui conhecer a clínica, o trabalho deles, é fantástico. E o seu tratamento são várias sessões, né? Tudo caso. Olha, esse tratamento não é nem eu nem o senhor, todo mundo deveria fazer, pelo menos uma vez por mês, para tipo de manutenção. Então você envelhece menos, porque indução eletromagnética ele ajuda no rejuvenescimento das células, sabe? Porque nossa célula vai morrendo, cada segundo vai morrendo, certo? Então, se está morrendo, tem bastante célula enfraquecida. Ele energia essa célula enfraquecida e ajuda a rejuvenescer. Só que não é tão milagroso, sabe? Porque ele requer um tempo, sabe? Não é fez agora, não é que nem remédio. Tomou agora, daqui meia hora está fazendo efeito. Não é isso. Os efeitos vão acontecendo aos poucos, é isso? Acontecendo. E o problema aqui, o paciente vai lá, todos eles querem uma garantia se fica bom ou não. Não posso garantir nada, absolutamente nada. Porque nem médico, nem hospital, nem ninguém garante nada. Ele faz o trabalho deles. E a maior parte das pessoas também não assume que ela é a responsável maior pela sua saúde. Eu atendi um bom tempo como terapeuta. Exatamente. E recomendava que fizesse... Ou você acredita e faz, ou não faz. Por isso que eu sempre proponho para o paciente. Se o senhor não está acreditando, melhor o senhor não fazer. Porque o senhor já está definindo que não vai ficar bom, então não vai. Porque isso aí psicologicamente ajuda bastante, sabe? Porque como é que eu vou fazer uma coisa que eu não acredito? Então... várias vezes eu trabalhei um tempo. Que sabe o que é? Pessoa idosa, principalmente idoso, está sofrendo, no desespero, está tentando arrumar, né? Já fez tanta coisa, está desacreditado. O problema é esse, sabe? Mas não, meus pacientes, graças a Deus,
todos eles ficam lá, fica bom, sabe? Mas aí eu tenho uma experiência positiva que foi com o meu pai. Ele até 85 anos ia para a praia todo dia, corria uns 6, 7 quilômetros e nadava uns 3, 4 quilômetros. E nunca ficava doente. Ele tinha 86 anos, uma vez que eu fui visitá-lo, meus pais moravam em Santos, ele disse, Roberto, estou preocupado que a sua mãe tem dito que está sofrendo muito, que está tendo muitas dores. Eu fico com pena dela, mas não sei bem o que é isso, porque eu nunca tive dor na minha vida e tinha 86 anos. Então, não é todo mundo que envelhece obrigatoriamente com problemas. Isso eu tenho certeza, porque eu conheço médico que trata de idosos e indica práticas corporais, práticas artísticas, meditação e tem excelentes resultados. Inclusive, ele sempre fala para os idosos, olha, com a idade que vocês estão, é preciso entender o que vocês vieram fazer nesta encarnação para vocês se cuidarem. Eu acho que os resultados deles também são muito interessantes. Então eu gosto muito de algumas coisas, eu vou fazer numa escola de yoga que eu gosto muito, a Prema Yoga. Eu já fiz lá e faço de vez em quando ainda Hatha Yoga, Yoga Terapia, Yoga Restauradora. Agora, nesse próximo mês, eu vou fazer umas aulas de yoga para idosos, para observar como é que é e quais os resultados obtidos. Porque eu acho que é interessante o idoso se cuidar também em tudo. E ainda falando um pouco da coluna, o trabalho, o senhor faz, antes de colocar no aparelho, como é que chama? Uma espécie de... Não é massagem, eu aplico quiropraxia. Pois é, eu sei. E também dá bons resultados, né? Uhum. Eu conheço, inclusive, um médico que trabalha com quiropraxia. E agora, o senhor pode começar dando os seus dados, se as pessoas quiserem contatar o senhor, o que devem fazer. É só ligar para lá, agendar, sabe? Uma vantagem de onde o senhor Mário Chigaki atende é que é bem pertinho do metrô Santa Cruz. E hoje em São Paulo é muito mais fácil a gente andar de metrô do que de carro na rua, porque o trânsito está terrível. E hoje, agora, quando eu cheguei aqui na Pax, eu vi pela janela uma coisa que eu não consegui entender. Uma moça andando de bicicleta aqui na via de ciclistas que tem em frente à Pax, uma moça andando de bicicleta e com um celular na mão e olhando o celular. Eu pensei, nossa, que maluquice, eu já acho isso uma maluquice, quem está andando na calçada e olhando o celular e às vezes atravessam a rua sem olhar o trânsito, só olhando no celular. Então eu achei uma coisa meio tremenda, né? Então a gente tem que ficar ligado no nosso corpo e na nossa mente, porque eu já li estudos científicos dizendo que os viciados em celular estão usando menos o cérebro e, consequentemente, a inteligência deles vai diminuindo. Então, vamos usar a tecnologia quando é útil, mas não ser escravo da tecnologia. É verdade. Porque o povo está ficando doente com isso daí. É verdade. Traz uma evolução muito grande, mas isso aí traz muitos problemas futuramente. E qual é o
telefone para ligarem para o senhor, para saber alguma coisa e para marcar. O telefone é 5572-8017. Celular é 1810. 974-72-1810. Perfeito. E aí o senhor atende. Encerrando, estamos chegando no finzinho, eu vi no seu site que tem várias pessoas que dão depoimento de bons resultados que obtiveram. E o senhor tem muitos depoimentos de bons resultados com o tratamento? Sim, é muito bom. Eu estou gostando bastante, então recomendo para vocês que entrem em contato com o senhor Mário Shigaki e façam atendimento se tiver algum problema para resolver. Muito obrigado, senhor Mário. Tá, obrigado, senhor. E até a próxima semana com a nova edição do Jornal Alternativo na TV Pax. E ótimo ano de 2016 e todos os anos seguintes para todos nós e para todas as pessoas no mundo inteiro, porque muita gente está precisando ter um bom ano para eliminar as suas negatividades e outros probleminhas. Então, até a próxima semana. Muito obrigado pela assistência.